em poder estar aqui mais nesta manhã para ministrar mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Quero agradecer ao pastor José Cláudio Munhoz, nosso presidente, também ao pastor Marinaldo, coordenador desse trabalho, e que as mãos do Senhor possam estar estendidas sobre a tua vida nesta manhã. Já tivemos 2 aulas aqui gloriosas. Você pode acessar os vídeos, o link e compartilhar conosco nesta manhã a palavra do Senhor. Na lição de hoje, dentro da revista do Juvenis, que estamos abordando o tema Igreja, o corpo de Cristo. Estamos aqui hoje na lição de número 12, uma lição onde nós estamos aqui concluindo, a penúltima lição do nosso trimestre, a qual estamos falando da igreja e o corpo de Cristo. E na lição de número 12, que é a lição que nós vamos falar hoje, a igreja e a cultura do seu tempo. Rapidamente, porque nós temos pouco tempo, eu quero aqui falar sobre 2 assuntos muito importantes, uma questão histórica, e aplicar nos dias de hoje o texto ou o tema da lição que nós vamos falar. Eu quero convidar você, que você está na sua casa, no trabalho, em qualquer lugar que você está nos assistindo, a pegar a sua Bíblia e a nossa leitura bíblica em classe. Eu não quero ler aqui hoje porque é um texto um pouco extenso, mas convidar você que está aí, pegar a sua Bíblia e poder então fazer uma anotação para que você, no seu tempo livre, você possa estar ali folhando as páginas da Bíblia, e inserido dentro deste tema, você abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do versículo 20, e você vai entender aqui num contexto histórico sobre Paulo, quem era Paulo, como Paulo foi inserido dentro de uma religião que se denomina judaísmo, da onde Paulo veio e para onde Paulo foi, porque você vai ver que vai caber dentro deste tema em que nós vamos falar no dia de hoje. Mas o texto do dia vai dizer assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, no capítulo 12, versículo 2. E aqui no primeiro tópico, no sintetizando, vai dizer: a relação da igreja com a cultura na qual está inserida representa um grande desafio. Questões como moldar-se, rejeitar a cultura, idolatrá-la ou tentar redimi-la têm gerado discussões acirradas entre líderes cristãos. Em países como o Brasil, que possui uma cultura tão rica, variada e envolvente, o desafio parece ainda maior, especialmente nos dias atuais. Mas antes de falarmos sobre os dias atuais, no primeiro tópico, você que possui aí a sua revista, Paulo e a cultura vigente. A cultura reflete a situação moral, intelectual e espiritual das pessoas que a compõem. Paulo recebe forte influência da sua cultura local. O apóstolo nasceu em Tarso, uma importante cidade da Cilícia. Você consegue ver esse texto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 39. Ponto estratégico da síntese entre o Oriente e o Ocidente, recebendo forte fluxo de cultura grega, oriental e romana. Então, dentro desse texto, você vai ver que Paulo nasce numa cidade pequena, porém uma cidade recheada, um fluxo de pessoas oriundas de 3 lugares onde a cultura é muito forte, que são os gregos, os romanos, e o povo ocidental. E Paulo vem então muito jovem para Jerusalém, porque quando ele chega jovem em Jerusalém, ali ele vai ser instruído na religião judaica. E quando Paulo é instruído na religião judaica,
Paulo ele se torna, como o texto de Atos dos Apóstolos nos escreve, um homem muito zeloso pelas práticas do judaísmo, um homem muito zeloso pela cultura do judaísmo, a ponto de o tornar perseguidor de outras religiões, e o texto vai dizer que então ele começa a perseguir o povo de Deus, porque o povo de Deus tinha vindo com algo que contradizia a religião judaica, porque eles eram um povo, uma religião muito extremista. Eles pegavam a lei de Moisés e aplicava de uma forma muito extrema, a ponto de fazer exclusão de pessoas. E Paulo, então, ele é instruído dessa forma, a ponto de que quando o cristianismo está sendo propagado, Paulo começa a perseguir a igreja. E algo muito interessante, que eu achei muito bonito quando estava lendo e estudando a revista, Paulo, quando ele vai para o caminho de Damasco, porque ele tinha uma missão, chegar lá em Damasco, de prender alguns cristãos, porque essa era a função dele. E o escritor da revista escreve algo muito interessante, ele diz assim, até que. E esse até que me impressionou e me deixou muito feliz, porque até que, a caminho de Damasco, o encontro com Jesus mudou tudo. A vida de Paulo, então, é impactada por uma conversa com Jesus no caminho de Damasco. E as suas práticas, a sua cultura de perseguir, não somente o povo cristão, mas tudo aquilo que se opunha ao judaísmo, porque ele era um forte detentor da religião do judaísmo, mas naquele momento o cristianismo estava sendo propagado, estava sendo anunciado em toda aquela região. Paulo estava indo perseguir os cristãos, até que no caminho de Damasco uma luz o envolveu. Então Jesus tem um diálogo com Paulo, e naquele momento tudo não foi algo parcial na vida de Paulo, mas tudo na vida de Paulo mudou. Até mesmo a sua visão física. Paulo naquele momento ficou cego, mas é interessante que os seus ouvidos ouviram a voz de Jesus naquele momento, dizendo tudo que Paulo tinha que fazer, e a partir daquele momento, tudo que Paulo fazia, Paulo deixou de fazer. Então, o texto é muito lindo e eu te convido, porque nós não temos tempo para ler aqui, porque nosso tempo é curto, mas você tem todo o tempo do mundo para pegar a Bíblia e olhar quem era Paulo, quem era Saulo, na verdade, porque o nome dele ainda era chamado de Saulo. Depois, quando Jesus chama, ele é chamado de Paulo. Mas quem era Saulo? Por que ele perseguia o povo de Deus? Por que esse extremismo tão forte, essa cultura tão forte? A partir do momento que ele encontra com Jesus, tudo na vida dele muda. A partir daquele momento, a sua cultura é mudada. Então Paulo, a partir daquele momento, começa a aprender, a ter um discipulado, a aprender a partir daquele momento tudo sobre o cristianismo. Ele começa a conhecer Jesus. E eu acredito que não foi diferente comigo e não é diferente com você que está me ouvindo, que um dia não tinha conhecimento de nada, e talvez uma vida pecaminosa, uma vida totalmente levada à cultura mundana. Dentro do Brasil, nós somos um país que é um país recheado de uma cultura de vários lugares, principalmente no estado de São Paulo, que nós não temos uma cultura própria, porque é um estado onde acolhe pessoas de outros estados, outras culturas, outros países, porque o estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Então as pessoas vêm buscar alguma coisa aqui por conta da sua economia. Então aqui nós encontramos cultura de vários lugares, porque o Brasil é um país continental, um país onde as pessoas vêm se refugiar aqui,
porque é uma terra rica, com liberdade. E nós vemos que nós estamos inseridos em uma sociedade onde a cultura é muito forte. Se você for no Rio de Janeiro, há uma cultura. Se você for no Rio Grande do Sul, é uma cultura totalmente diferente. São jeitos diferentes de se viver, de se comer, de se vestir, de se falar. Estamos inseridos nessa cultura. Mas o que essa cultura nos influencia a ponto de sairmos da presença de Deus e deixarmos de agradar ao nosso Deus? Paulo, nessa situação em que nós acabamos de falar, a partir do momento que ele conhece Jesus, a sua vida muda por completo. E é isso que acontece conosco quando nós conhecemos Jesus. Se você for no Rio de Janeiro, o carnaval no Rio de Janeiro é uma cultura predominante. Eles brigam, eles se maltratam, eles lutam contra si, porque o carnaval é algo que é predominante naquele estado. Mas nós, como igreja, nós não podemos aceitar a cultura deste mundo ou deste país, em que a cultura fere os princípios de Deus. Porque a cultura deste mundo apresenta a prostituição, a mentira, a corrupção, tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus. Mas a partir do momento que você conhece Jesus de Nazaré, a tua vida é mudada por completo. E tudo que você estava fazendo, você deixa de fazer. Porque a cultura do céu é totalmente diferente. É interessante que Paulo, chamado um dos mais proeminentes evangelistas da história da igreja, no momento em que ele estava sendo discipulado, quando ele já tinha conhecido Jesus no caminho de Damasco, as pessoas que viam ele tinham temor dele, porque sabia que tão mal aquele homem tinha feito antes de conhecer Jesus. E Jesus foi trabalhando no coração daquelas pessoas para que se aproximasse de Paulo, porque Paulo era um escolhido de Jesus. Paulo, ele era um homem que tinha saído de uma situação, mas Jesus estava transformando a vida de Paulo. Então Paulo, a partir daquele momento que ele é discipulado, e não sei aqui, a Bíblia não relata o tempo que ele ficou se preparando para sair para o mundo. Paulo, então, depois que é preparado para isso, ele sai e vai pregar o evangelho em outros lugares. Mas Paulo, instruído pelo Espírito Santo de Deus, entra na Grécia. Se você vai ler no texto, nas cartas de Paulo, em Atos dos Apóstolos, Paulo viajando para a Grécia, Paulo indo para Jerusalém, Paulo viajando para a Itália, ou em Roma, Paulo preso, Paulo solto, Paulo viajando no navio, Paulo viajando nas estradas, pregando o evangelho, porque o evangelho tinha transformado Paulo, que antes era Saulo, que antes perseguia o povo de Deus. E a partir desse momento Paulo então começa a pregar sobre um reino, uma cultura totalmente diferente, e trazendo uma palavra muito linda da parte do Senhor, a qual nós já falamos há algum tempo aqui, que parece que quando nós estamos inseridos dentro de uma cultura, e parece que no nosso Brasil, parece que é uma cultura predominante, em que nós evangélicos, nós crentes em Jesus, estamos lutando em oração, para que essa cultura da corrupção, ela seja abolida do nosso país, para que o povo consiga viver uma vida mais estável financeiramente. Nós vemos que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. Nossa guerra é contra os principados, contra as potestades deste mundo. E nós vamos em oração, lutando todos os dias, para que o Espírito Santo de Deus possa derramar a tua graça sobre a nossa vida, e orarmos incessantemente para que essa cultura do mundo, a cultura dos homens ímpios, elas não entrem no nosso coração, para que nós não possamos desagradar o nosso Deus.
Há um texto bíblico lá em Daniel, a qual você também pode ler na tua casa, Daniel no capítulo 4, está inserido dentro desse texto um decreto sobre que o rei tinha estabelecido, que todo mundo tinha que se dobrar diante da estátua que ele tinha construído. Mas 3 jovens, cheios da presença de Deus, que não se dobrou diante da estátua, porque eles tinham um firme compromisso com o Deus a quem ele servia, que não permitiu com que a cultura que foi estabelecida dentro da Babilônia penetrasse o seu coração e eles desagradassem a Deus. Então houve um decreto do rei, e você pode acompanhar na tua Bíblia, Daniel no capítulo 4, e o rei então disse assim: esta é a sentença, é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheceis os vigiantes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e dá a quem quer, e até mais baixo dos homens constitui sobre ele. Você vai ver aqui nesse texto, em que esses 3 homens, eles não se dobram diante de uma estátua, e neste momento então, o decreto era que eles fossem jogados dentro da fornalha de fogo ardente, e eles dissem ao rei: olha, rei, o Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar das tuas mãos. Nós não vamos aderir a esta cultura a qual o Senhor tem implantado. Isso frisando uma palavra minha. Não vamos nos dobrar e não vamos aceitar algo que contradiz aquilo que o nosso Deus estabeleceu. Então nós vemos que aqueles homens são jogados dentro da fornalha de fogo. E neste momento, o Senhor os livra daquele momento em que o fogo foi aquecido 7 vezes mais. Então o decreto do rei na hora é desestabilizado, porque o Espírito do Senhor, ou o próprio Deus, em que estava passeando no meio do fogo com aqueles homens, a partir daquele momento o decreto do rei cai por terra, porque o Senhor tinha livrado aqueles homens que não se dobraram diante da estátua e nem aderiram para eles o decreto em que a cultura daquele povo contradizesse a cultura dos céus. Então neste momento nós vemos que o texto é muito rico e lindo de se estudar. Você vai ver que o rei naquele momento, ele fica estupefato de ver a situação em que algo sobrenatural acontece na vida daquele que é fiel ao Altíssimo Deus poderoso. Se nós pudéssemos ler e entender e observar esse texto na sua totalidade e aderir esse texto para as nossas vidas, e não nos curvarmos à cultura deste mundo, às práticas dos homens ímpios que regem o nosso país, que regem os países, o comunismo, a esquerda, os homens que querem totalmente bagunçar com tudo o que beneficia a população, o socialismo, que tem tanto destruído famílias com a sua cultura pecaminosa, e também a corrupção, fazendo que o povo sofresse as consequências da baixa renda. Mas nós, como crentes em Cristo, que aderimos à cultura do céu, nós somos diferentes, porque nós cremos em um Deus em que é o nosso protetor e o nosso governante, a qual nos dará o livramento no tempo certo. Então, entrando aqui, porque o nosso tempo está indo embora, no tópico 2, como aprendemos com o próprio apóstolo Paulo, não podemos ignorar a cultura, nem tampouco demonizá-la. O cristianismo conversa com as diferentes culturas,
usando-os como ferramenta de contextualização para melhor levar o Evangelho. Claro, sempre rejeitando valores culturais que se opõem a ele. Jesus não pediu que nos alienássemos ou nos isolássemos, pelo contrário, ele disse ao Pai, no capítulo 17 de João: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. Olha que linda esta oração que Jesus fez por nós. Não pediu para que nós nos tirássemos deste mundo, desta cultura pecaminosa, dessa cultura inflamada pelo maligno, mas que nós fôssemos livres de todo mal e que nada disso penetrasse aos nossos corações. Vamos lá, acompanhando aqui. Fomos enviados a este mundo, vivemos nele e convivemos com a sociedade humana, mas tal como nosso Salvador Jesus, para sermos sal da terra e luz nas trevas. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13 até no versículo 16. A cultura a favor do Evangelho. Devemos construir pontes culturais para pregar o Evangelho em um ambiente diversificado. Podemos agir como Paulo, que contextualizava e inseria o Evangelho em qualquer que fosse a cultura. A contextualização é justamente para apresentar o Evangelho de maneira culturalmente relevante. Olha que coisa linda. As demandadas do mundo moderno e o ambiente policultural fazem com que a contextualização, uma ferramenta indispensável à igreja de hoje. A igreja que não contextualiza sua mensagem se tornará irrelevante para a sociedade ao seu redor. Ao mesmo tempo, também precisa perceber os limites entre a cultura e o pecado. Olha só, e aqui eu quero frisar esta palavra: nem tudo que é tido pelo homem moderno como valor cultural é aceitável diante de Deus. Daniel, juntamente com os seus amigos, se recusou a comer dos manjares do rei, porque ele sabia que essa não era a vontade de Deus, essa não era a vontade do Pai Supremo, e eles se negaram. Nós podemos morrer, nós podemos ser presos, mas não vamos negar aquilo que o nosso Deus estabeleceu. Ah, Isaac, mas nós estamos aqui, nós temos que obedecer tudo. Não, nem tudo o que se diz aí fora, nem tudo o que está aí sendo pregado pelos governantes corruptos e ímpios dessa sociedade, nem tudo isso agrada a Deus. Muitas coisas nós temos que analisar, muitas coisas nós temos que buscar orientação de Deus, dos nossos pastores, para que nós não sejamos inseridos na sua cultura pecaminosa e venhamos a desagradar o nosso Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, nas suas ousadia, não temendo morrer por não obedecer à ordem do rei, eles obedeceram à voz daquele que criou todas as coisas, em que Paulo disse lá em Atos dos Apóstolos, no versículo de número 17, capítulo 17, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Deus do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homem, como se necessitando de alguma coisa. Esse é o nosso Deus, olha só. Pois Ele mesmo é quem dá toda a vida e respiração e todas as coisas, e de um só fez todas as gerações de homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscássemos ao Senhor, se porventura tateando ou pudéssemos achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque olha só,
porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Esta geração não vai se dobrar diante da cultura maligna deste mundo, mas vamos nos dobrar e vamos nos render ao Deus que criou todas as coisas, que estabeleceu todas as coisas, que dá vida ao homem, que coloca o homem de pé, e Ele é o homem que coloca a respiração nas nossas narinas, enche o nosso pulmão de ar e de vida, o nosso espírito, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós não vamos nos dobrar neste mundo. E para finalizar, porque nós temos 5 minutos, a igreja, por exemplo, adota uma contracultura ao rejeitar atitudes e padrões que não são pertinentes ao reino de Deus. Seu comportamento permanece contrário ao que é adotado pela cultura geral e esteja em discordância com os princípios bíblicos. Você pode colocar aí na sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, em 1 João, capítulo 2, a partir do verso 15. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só, amigo do mundo é inimigo de Deus. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nada do sistema mundano vem de Deus, porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne e concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Aí eu venho para você para finalizar. O mundo é passageiro, e o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. João capítulo 2, versículo 17. Não podemos nos conformar com este mundo, mas assemelhando as pessoas que ainda não conheceram a Cristo, nem a salvação comparada por Ele para nós com o seu próprio sangue. O sistema pecaminoso do mundo é um inimigo que pode ser vencido quando usamos a nossa fé. Glória a Deus por isso. Você, meu amigo, jovem, adolescente, juvenil que está me assistindo, irmãos e irmãs de todo o Brasil, a nossa pátria está no céu. Daqui um pouquinho de tempo, nós vamos embora daqui. E quando nós formos embora daqui, nós vamos povoar o céu. Lá não tem corrupção, lá não tem carnaval, onde a perversidade é estampada livremente. Lá não tem isso. Lá não tem o sentimento de pecar e depois se constranger com o pecado, porque a Bíblia diz que lá não entra pecado. Lá nós não vamos chorar porque a economia não nos favoreceu, porque o nosso Deus, Ele é o príncipe da paz e Ele é o dono de toda justiça. Lá no céu onde nós vamos morar, e eu quero encerrar aqui dizendo para você: aguenta só mais um pouquinho aqui nesta terra. Não se junte ou não aceite a cultura que faz com que você se distancie de Deus, porque daqui um pouquinho Jesus vai vir buscar a sua igreja, e nós, corpo de Cristo, como nós estamos estudando na revista, nós vamos subir para junto dele. E lá não vai ter lágrima, não vai ter choro, lá não vai ter luto, porque o nosso Deus vai nos livrar. E Ele prometeu que aonde Ele estivesse, nós estaríamos também. E por isso Ele vai vir nos buscar. E eu quero aqui fazer uma oração, para que Deus venha nos abençoar durante este restante de ano, porque está difícil, mas com Jesus pertinho de nós, tudo vai muito bem,
Curve a tua cabeça aí onde você está e ore comigo. Jesus, a tua palavra foi pregada, Pai. E eu sou grato a Ti porque o Senhor nos deste a oportunidade, assim como o Senhor deste a Paulo, de nós conhecermos a Ti, Jesus, e a nossa vida ser mudada por completo. E nós só temos a agradecer, Jesus, pela graça, que de graça nós recebemos, ó Pai. E através do Teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, Tu nos deste a oportunidade de ter vida e vida com abundância. Visita, Papai, os hospitais, onde os nossos irmãos, Papai, estão acometidos dessa doença maligna. Mas cure-o, Papai, traga-os à vida de novo, através do Teu amor e da Tua graça. Tenha misericórdia de nós. E eu Te agradeço, Jesus. Eu Te agradeço, Jesus, porque ainda se nós morrêssemos, nós estaríamos guardados em Ti, Jesus. Muito obrigado e muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.